Segunda parte do Comissão Executiva, estamos a olhar para o resultado das eleições na Madeira e também a tentar perspectivar aqui o futuro da região depois da vitória de Miguel Albuquerque. Estamos então aqui a fazer o debate em estúdio nesta Comissão Executiva com António Neto da Silva, empresário, Miguel Varela, professor universitário e Fernando Antas da Cunha, advogado. Voltando então aqui a olhar para as promessas de Miguel Albuquerque, António Neto da Silva, no dia da vitória, ele disse que connosco, com o PSD Madeira, de Miguel Albuquerque, a Madeira vai ter um novo rumo e vai sair da atual encruzilhada de uma forma positiva. De que encruzilhada é que acha que ele fala? Da encruzilhada da dívida, por exemplo? Da encruzilhada da dívida, sem dúvida. É aquilo que mais preocupa neste momento os madeirenses, é a questão da dívida. Uma outra encruzilhada será, eventualmente, um outro tipo de condução da Madeira, quando ele afirma que a Madeira não se defende aos berros, mas o que é certo é que durante muitos anos se defendeu aos berros. Portanto, provavelmente ele quer ter um estilo diferente daquele que era o estilo do Alberto João Jardim, que acabou por dar resultados para a Madeira, mas com as consequências de que nós estamos a falar relativamente à dívida. Mas os madeirenses também se habituaram a ver um presidente de um governo regional a sambar no Carnaval, a cumprimentar toda a gente na rua. Será que é um estilo que também vai deixar saudades aos madeirenses? Vai deixar saudades porque é um estilo durante muitos anos, durante décadas e, portanto... Foram 37 anos de hábito. As novas gerações nasceram naquele quadro. E nasceram num quadro em que sentiam claramente que havia um pai que lutava com eles relativamente ao todo-poderoso continente, no sentido de obter verbas que permitissem o desenvolvimento da Ilha da Madeira. E, portanto, esta figura tutelar do homem que se batia com os poderosos do continente para defender os seus filhos da Madeira é qualquer coisa que não desaparece, até porque toda uma geração, a geração agora com 40 anos, até com mais, porque, enfim, os miúdos a partir dos 10 anos é que começam a ter uma percepção, portanto, eu diria, a geração até aos 50 anos tem em Alberto João Jardim o grande homem de referência, o pai tutelar que os defendeu. Relativamente à resolução desta questão da dívida da Madeira, que é uma das principais preocupações, é preciso ter em conta que, a acreditarmos naquilo que foi dito, a recolha fiscal, a receita fiscal da Ilha da Madeira serviu, nestes últimos 12 meses, apenas para pagar os juros. E cá voltamos nós a uma situação equivalente à de Portugal continental, que é andarmos a todos a trabalhar para pagar juros. E, obviamente, não vamos resolver a questão da dívida. E este ponto é um ponto crucial, porque, para os credores, é evidente nada melhor do que ter o dinheiro colocado, aplicado, e a receber os juros com a garantia de receber juros. Mesmo que saibam que não há nenhuma condição de pagarem o capital, pagarem o principal. O próprio Miguel Albuquerque já assumiu que ele não fala em renegociação da dívida, como falava Vítor Freitas do PS, mas fala em discutir a dívida num diálogo firme com o Governo Central. Mesmo que seja uma discussão, será que ele vai conseguir fazer isso com Passos Coelho? Eu não dou uma gargalhada porque estamos em direto. Mas pode dar. Posso? Então como é que é? Ele não vai renegociar a dívida, ele vai discutir a dívida de uma forma firme. É uma expressão nova. O que é isso? O que é renegociar, discutir de forma firme? A minha pergunta ia no sentido de eles supostamente são próximos, assumidamente próximos, Miguel Albuquerque e Pedro Passos Coelho, para além de serem do mesmo partido, há aqui uma relação pessoal. Se ele quiser renegociar a dívida, vai ter certamente um trabalho de dificuldade com Pedro Passos Coelho, que não acredita nesse caminho. Ou facilitado, eventualmente. Se houver mudanças legislativas. Nunca se sabe, se eles são tão amigos, dá para um lado ou dá para o outro. Não é? Dá para o lado de dizer, epá, tu és meu amigo, não me chateias, eu não posso admitir, eu não posso fazer isto contigo, porque ando a dizer no continente que não o vou fazer com os credores internacionais e, portanto, não posso aceitar que tu faças comigo. Ou então pode dizer, ok, tu precisas disto eventualmente para agora reforçares a tua posição enquanto novo líder, vamos lá aqui facilitar as coisas, até porque isto é uma pequena gota neste oceano que é a dívida portuguesa. Agora, o que é fundamental aqui é que rapidamente se resolva, quer em Portugal, quer na Ilha da Madeira,
em Portugal continental, como na Madeira, se resolva esta questão de as pessoas trabalharem um ano inteiro para pagar apenas juros e não saímos disto. Nós precisamos do dinheiro para fazer investimento, precisamos que o dinheiro, que a riqueza que nós criamos anualmente, fique dentro de Portugal para ser investida e criar riqueza, e não podemos continuar a trabalhar para produzir riqueza que é transferida para o estrangeiro a título de juros. Portanto, esse é um ponto que é preciso ser negociado também pela Madeira. Quem diz dívida diz também, por exemplo, como pretende Miguel Albuquerque, baixar impostos e conseguir aqui outra vez uma diferenciação face ao continente no que diz respeito ao IRC. Ainda se justifica que a região autónoma da Madeira tenha esta diferenciação? Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que os impostos são nacionais, quer dizer, os custos, é evidente que existem custos de autonomia, mas que não, penso que não têm que ser suportados, portanto, a nível nacional. Acho que isso era um passo atrás na questão também da equidade, não é? Que se fala também, e que é uma das bandeiras que sempre defendeu em termos de fiscalidade. Agora, a questão que se coloca aqui ainda a respeito da dívida, de facto, quando Miguel Albuquerque diz que a Madeira não se defende aos berros, não é? Uma frase interessante dele, eu acho que a diferença está no tom do berro. Portanto, é capaz de, se calhar, ser um grito mais baixinho. Sim, mais baixinho, mas eu acho que vai ser dentro da mesma toada de discussão, e acho que existe pouca margem para esse tipo de negociação da dívida. E aquilo que vai ser diferente serão talvez aquelas ameaças que nós nos habituamos, do Alberto João Jardim, da autonomia, da independência quase da Madeira. Quer dizer, eu acho que isso acaba por cair por terra, porque isso seria a maior desgraça para a Madeira, não é? Portanto, a Madeira, em termos de sustentabilidade, depende muito, e isto é uma evidência, depende muito do continente, depende muito do Estado também. Agora, a questão de baixar impostos faz-me lembrar, como estava a dizer há bocado, um bocadinho aquelas políticas de conto de fadas do Syriza também, não é? Portanto, com uma dívida para pagar, baixar impostos, e já se viu o que é que realmente, quais são as consequências práticas disso. Eu penso na Madeira, há pouca margem para esta redução. Quer dizer, mas estamos a falar de um PSD Madeira mais à esquerda do que o PSD do continente. Lá está, esse é o tal problema da esquerda e da direita, dos liberais. Os liberais estão na esquerda, estão na direita, estão num terceiro vértice. Quer dizer, isto é a questão da ideologia, mas mais grave do que isto, quer dizer, como o António estava a dizer, vamos ter sempre conversas redondas à volta de dívidas, porque enquanto houver uma máquina que alimenta a dívida anualmente, que é o que nós temos, estamos todos contentes porque vamos cumprir o déficit, vamos ter um déficit mais... Mas continua a ser um déficit, continuamos a alimentar uma dívida a um ritmo menor, mas continuamos a alimentar uma dívida. Portanto, isto é como se fosse um caminho em direção a um precipício. Antigamente íamos a 200 a hora, agora vamos só a 100, mas quer dizer, vamos na mesma em direção a um precipício. Não é? Enquanto não se inverter este sentido, portanto, enquanto não se fizer de facto uma efetiva reforma do Estado, ao nível da educação, da segurança social, da saúde, onde tem que haver, obviamente, na sociedade civil uma discussão sobre as funções que nós queremos do Estado para a sociedade atual. Quer dizer, a nível não só de Portugal, da Europa, quer dizer, vai haver dívida, vai continuar a haver dívida e vai ser cada vez mais insustentável. Portanto, qualquer dia nem os impostos chegam para pagar juros. Portanto, é isto que tem que ser pensado, isto tem que ser invertido, senão vamos ter discussões na Madeira, vamos ter discussões nas juntas de freguesia, vamos ter discussões nas câmaras municipais, nos países, nas regiões e na Europa. Quer dizer, não há volta a dar a isto. Fernando Antas da Cunha, deverá ser aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros o regime da Zona Franca que vai introduzir limites aos incentivos. Como é que isto se coaduna? Por um lado, introduzir limites, por outro, Miguel Albuquerque a dizer que quer baixar os impostos. Pois, parece-me claramente que a discussão reside precisamente nesse cenário. Isto é, o que a Madeira deve e tem que fazer, e até porque isso foi, ao contrário do que as pessoas possam pensar, a Madeira tem na sua gênese empresas de enormíssima dimensão sediadas na Madeira e, portanto, a Zona Franca da Madeira foi, de facto, durante 20 e muitos anos, ou 30 anos, importantíssima em termos de receitas para a região autónoma e também para o próprio país. 128 milhões de euros em 2013, o Centro Internacional de Negócios. E não só, e também diretamente, porque reparo, as pessoas têm normalmente uma tendência para assemelhar aquilo que é a Zona Franca da Madeira a um offshore, o que não é minimamente, nem está minimamente correto. Uma Zona Franca é completamente diferente de um offshore. E uma Zona Franca, como ela existe na Madeira, realmente cria emprego. E por isso eu julgo que há assimetrias entre as regiões autónomas e o continente que
têm que ser admitidas, e nessa perspectiva existir um regime não excepcional, mas um regime tipo Zona Franca, parece-me de toda a conveniência e, aliás, acho que é altamente benéfico e deve ser qualquer coisa que nós, como portugueses, não a região autónoma da Madeira, nos devemos bater, porque é bom termos uma Zona Franca dentro do nosso... Que estas limitações que se pretende introduzir agora à Zona Franca, por exemplo, a isenção de imposto de selo e do IMI deixa de ser total e passa a ser de 80%, que não se deveria colocar? Não, aliás, houve um recuo aí, atenção, porque já as limitações foram maiores. Portanto, já houve no âmbito de uma negociação há cerca de 1 ano e meio esta parte, que se conseguiu de alguma forma estancar um pouco aquilo que era um processo que parecia não ter retorno possível, que era a Madeira ir para um enquadramento de equidade absolutamente igual àquilo que é do continente e dos restantes zonas da Europa. Isso conseguiu-se inverter um pouco, não é o mesmo regime que tínhamos até 2010, salvo erro, em que realmente era um regime altamente benéfico para as empresas que lá estavam, mas ainda assim há aqui um regime transitório que eu agora não tenho em presente de todos os números em termos de IRC, em termos de imposto de selo, em termos de impostos sobre mais-valias, etc., que eram muito relevantes, mas de qualquer maneira continua a ser atrativo. E eu penso que Miguel Albuquerque é aqui que se tem que concentrar. É precisamente nos números do passado de querer distanciar completamente esta realidade do que é um offshore para dizer, não, isto é uma zona franca, e como zona franca era uma das zonas mais influentes do mundo, por exemplo, para o comércio de barcos, de veleiros, de embarcações, a nível fiscal mundial. Portanto, e eu acho que deveria ser realmente esta discussão centrada nessa matéria. Quanto à descida dos impostos, parece-me a mim, como português, que isso é uma coisa que é inexecuível. E realmente, porquê? A título de quê? Nós, durante anos, como dizia o Miguel e muito bem, ouvimos falar na independência, na autonomia da região autónoma, mas a região autónoma pede-nos dinheiro todos os anos, portanto, e faz parte do orçamento do Estado do continente, que todos nós portugueses pagamos, em que é realmente destacado para a zona autónoma da Madeira. Por isso, parece-me a mim que essa questão da baixa dos impostos é um bocadinho... Miguel Albuquerque fala aqui em dois tempos. Por um lado, baixar impostos para as famílias com rendimentos mais baixos e pretende, inclusive, incluir essa medida no orçamento para o próximo ano e, por outro, baixar a taxa máxima de IRC de 13,3%, sendo que atualmente as taxas são iguais na Madeira e no continente. Faz sentido esta diferenciação? Eu parece-me que, relativamente à questão das famílias, havendo ainda diferenças ainda assim nas realidades da Madeira com a nossa, pode eventualmente haver aí um espaço, porque isso de facto a região autónoma da Madeira tem essa autonomia, mas ela vai ter que obrigatoriamente compensar essa falta de receita por outro lado qualquer. E como é que o faz? O António dizia bem, ok, agora nós temos que pensar na dívida do país como se de uma conta calcionada se tratasse, em que nós já utilizamos o dinheiro e aquilo que estamos a pagar, temos duas hipóteses, ou pagamos só os juros, ou pagamos os juros e vamos amortizando o dinheiro que utilizamos. A questão é que nós não geramos receitas suficientes para amortizar o capital em dívida e então vamos só pagando os juros. Este tipo de negociação não se trata de um desígnio nacional, trata-se de uma evidência que vai ter que ser entendida pelos credores internacionais como um todo. E dizer que realmente as condições e o risco de emissão e de empréstimo deste dinheiro aos países, na altura em que foram feitos, são diferentes desde hoje. E, portanto, o risco pode baixar. E, baixando, pode ser renegociado os juros. É nesta perspectiva que, e uma conversa séria e não utópica, tem que ser colocada a renegociação da dívida. Não é não querer pagar, é colocar em condições que hoje são diferentes de há um ano atrás e muito diferentes de há 3 anos atrás. E é precisamente aqui que, ao gerarmos orçamentos primários positivos, como foi o caso que nunca aconteceu em Portugal continental, desde a altura em que passámos a ser uma democracia, como o aumento da riqueza nacional, como o ajustamento em muitas das despesas que nós tínhamos no Estado, pese embora seja muito importante fazer muitas outras, tudo isto tem que ser colocado num quadro de não tem sentido estarmos a pagar o juro que estamos a pagar e temos que pagar mais baixo. Por isso é preciso que se gere também um ambiente político para que isso seja discutido. Eu aí, nesse aspecto, até acho que esta questão da Grécia, que tenho estado muito atento, mas eu acho que isto até pode ser um lançamento porque isto está a servir um bocadinho de incubadora destas ideias de renegociação completamente diferente da nossa. Eu sou apologista, atenção, eu acho que
quando nós pedimos dinheiro emprestado a alguém, e nós temos que, já uma vez eu disse isto aqui, que a quem é que nos empresta dinheiro? Quem nos empresta dinheiro, muitas das pessoas ou das instituições que nos emprestam dinheiro, esse dinheiro também é nosso, que são os fundos de pensões, que são uma coisa é a banca internacional, as instituições comunitárias, etc. Outra coisa são aquilo que são nós próprios, portugueses, a investirmos em dívida portuguesa. E esse dinheiro, ao fim e ao cabo, está a ser protegido não só dos credores internacionais, das instituições como instituições, mas nós todos enquanto portugueses. E a questão é, quando nós pedimos dinheiro emprestado, nós devemos pagá-lo. Eu costumo dizer na minha profissão de advogado, quando eu vou negociar com algum credor, a primeira coisa que eu devo pedir é desculpa por lhe dever dinheiro. Eu estou-lhe a dever dinheiro, eu incumpri, devo pedir desculpa, não devo inverter as situações. Outra coisa completamente diferente. Mas o credor deve ter atenção quando empresta o dinheiro, se aquela pessoa tem potencial para lhe pagar. É exatamente isso e que eu ia agora dizer. Os credores internacionais não têm feito isso. É exatamente sabem isso. perfeitamente que não há possibilidade de pagamento e continuam a emprestar. E há outra questão que é fundamental, exatamente. A questão é, se este credor contribuir de alguma forma para a situação em como encontro hoje, ponto número 1. Ponto número 2, e de uma forma muito clara, é dizer as condições alteraram-se e não tem sentido eu estar a pagar o valor que estou a pagar pelo dinheiro que vocês me emprestaram. Porque de outra maneira é dizer que nunca vou pagar. E de facto, se não entendermos isto, nunca vamos sair desta discussão. E vamos continuar sempre aqui, em que um país no mês está quase a entrar na falência, passado 3 meses está num crescimento e que de repente a dívida pública portuguesa, neste momento, vi ontem no jornal, é a dívida pública do mundo que mais rendimento dá às pessoas que nela investem. Portanto, é evidente que alguma coisa aqui está mal. Portanto, devemos parar com isto para que nós, portugueses, consigamos começar a amortizar a dívida e baixar o déficit. Não é? Voltando aqui um pouco à política, praticamente para finalizar, em jeito de balanço, após 37 anos no governo regional, Alberto João Jardim fecha a carreira política ou acha que ele ainda tem mais qualquer coisa para dar? Pode dizer isso. Um animal político como Alberto João Jardim, como Mário Soares, eu até quase diria como Pinto da Costa, noutras áreas, são homens que nunca deixam de ser políticos e de procurar intervir. Eu lembro-me, eu fui convidado aqui em 1989 pelos conservadores britânicos para ir falar a Brighton à sua convenção. E participei num dos painéis em que estava o Michael Heseltine, que na altura estava com a responsabilidade do partido, e estava eu e depois estava o Edward Heath, que tinha sido primeiro-ministro de Inglaterra, e o Edward Heath tinha mais de 80 anos. Mas 80 anos bem entrados. Aquele homem, quando se levanta, faz um discurso com uma juventude, um velhinho decrépito, não sei, mas com uma juventude, e inclusive o Michael Heseltine virou-se para mim e disse assim, é impressionante. Ele, quando começa a falar, transforma-se. E, portanto, é impossível estes homens abandonarem a política. Ele vai estar ativo. Não sei se alguém o vai convidar para um cargo internacional, muitas vezes os fins de carreira fazem isso por aí, mas ele vai estar sempre ativo, obviamente, e vai ser, e na Madeira vai ser uma pessoa sempre determinante. E acha que ele vai ficar na Madeira ou vem até aqui à Assembleia da República? Uma candidatura à presidência da República? Pois, isso aí não sei, isso aí só ele é que pode dizer. Ele próprio diz que ainda não decidiu. Não faço ideia. Miguel Varela, prognósticos? Está no fim do jogo. Está no fim do jogo, mas acho que, de facto, eu concordo que é uma pessoa muito carismática e que faz falta até no quadro da animação política que nós estamos habituados aqui em Portugal. E, de facto, vai ser uma pessoa sempre ouvida nas questões da Madeira, assim como o Mário Soares, que é outro animal político, é ouvido em praticamente todas as questões, quer dizer, não, e como uma pessoa já com 90 anos. Não é? Só que eu também sou favorável que as pessoas, é como aos jogadores de futebol, a partir de certa idade, ou das pessoas não se sentirem já nas melhores condições, também saírem de cena, não é? Porque senão arriscamos a ouvir coisas que às vezes... A mim faz-me um bocado de confusão, estávamos a falar, não o João Jardim, mas o Mário Soares, e a mulher, à saída de uma visita a Évora ou ao José Sócrates, quer dizer que isto era inadmissível, perseguição política, havia presos políticos novamente, e que o José Sócrates é a pessoa mais honesta que eles conhecem.
Isto mete medo a ouvir estas coisas também assim, quer dizer, e o Mário Soares deve conhecer muita gente, não é? Portanto, mete medo que ele diga que o José Sócrates é o mais honesto de todos, não é? Portanto, as pessoas também, eu acho que devem, também, a certa altura, as pessoas merecem o respeito histórico, não é? Pelo que fizeram, Mas acha pelo que país Alberto também, João Jardim está a sair por uma porta pequena? mas ele ainda não saiu. Primeiro, ainda não tem 90 anos que é de idade. Eu não acredito que o Alberto João Jardim tenha saído. Acho que ainda tem a dar à Madeira e, eventualmente, até pode nos surpreender, eventualmente, como disse há bocado, só ele é que sabe, não é? Mas, se calhar, com um bocadinho mais ambição, até, e uma eventual candidatura à Presidência da República. Fernando Antas da Cunha, o Alberto João Jardim, aqui em entrevista ao Conversas com Vida do ETV, assumiu que até poderia vir para a Assembleia da República. A expressão dele seria uma espécie de estância balnear, que eram só alguns meses até haver legislativas. Seria interessante ver um Alberto João Jardim PSD a fazer oposição ao próprio governo PSD? Eu acho que o Alberto João Jardim é uma pessoa que é incontornável na nossa política e acho que ainda está muito lúcido. Eu acho que uma das grandes diferenças quando nós falamos do Dr. Mário Soares, com todo o respeito que nos merece, é que há uma lucidez completamente diferente. Portanto, eu acho que, de facto, é um homem que ganhou o estatuto de poder dizer algumas coisas que a maior parte das pessoas não podem dizer e que, aliás, nós estamos tranquilos a ouvi-lo dizer. E, nesse aspecto, acaba por ser, eu acabo por achar que ele pode ter ainda um papel relevante a dar ao país, porque são pessoas que não têm receio, são pessoas que não têm problema de afrontar, são pessoas que não têm qualquer tipo de medo do conflito e estão numa altura da vida deles que realmente, quer dizer, se não tiveram repercussões nisso no passado, graves, não é agora que o vão ter. E nesse aspecto penso que ainda terá um papel a dizer. Daí a grandes voos políticos... Acha que o papel dele será sobretudo nos bastidores? Eu acho que pode ser nos bastidores e acho que é um papel que eu acho que nós devemos... O Miguel disse uma coisa totalmente certa. Eu acho que tem que haver aqui um grau de intervenção. Aquilo que são as primeiras linhas e aquilo que são os conselheiros e que são as pessoas detentores da experiência. Eu acho que nós em Portugal lidamos muito mal com a questão da experiência do passado. Essa experiência tem que estar obrigatoriamente coligada ao presente e ao futuro. Caso contrário, temos aqui rupturas que podem criar clivagens muito grandes no país. E pessoas como o Alberto João Jardim, que tiveram 40 anos à frente do poder de uma região autónoma, têm muito para ensinar e têm muito para transmitir. Depois cabe àqueles que estão neste momento no exercício das suas funções distinguir aquilo que devem seguir e que não devem seguir e são livres de o fazer, mas devem ouvir e portanto eu penso que ele ainda está muito lúcido para pôr-se a apanhar sol e a só dançar no Carnaval. Acho que ainda não vai ser desta. Meus senhores, foi um gosto esta Comissão Executiva. Até à próxima semana e boa Páscoa. Então, o ponto final desta Comissão Executiva, que, como habitualmente, regressa amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá.